O Ministério do Turismo reprovou as contas da Fundação Roberto Marinho. A instituição recolheu recursos para a construção do Museu da Imagem e do Som no Rio de Janeiro. Mas as obras estão paradas. A fundação terá de devolver dinheiro aos cofres públicos e não pode fazer novas captações para projetos culturais. Os tapumes escondem uma obra milionária e que não chegou ao fim. Em uma das esquinas mais valorizadas do mundo, de frente para o mar de Copacabana. A nova sede do Museu da Imagem e do Som começou a ser construída em 2010. Mas há 5 anos, os trabalhos pararam por falta de dinheiro. O prédio já custou 197 milhões de reais. A Fundação Roberto Marinho foi autorizada em 2013 a captar, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, recursos com a iniciativa privada em troca de incentivos fiscais. Entre doações e patrocínios, o montante chegou a pouco mais de 36 milhões. Mas 8 anos depois dessa autorização e com a obra paralisada, a Fundação Roberto Marinho terá que devolver dinheiro ao Fundo Nacional de Cultura. Foi o que determinou o Ministério do Turismo, que hoje abriga a Secretaria de Cultura ao avaliar a prestação de contas da entidade. A portaria determina que a instituição devolva aos cofres públicos 54 milhões e meio de reais. O valor é superior ao captado por causa dos juros e correções. As contas da Fundação Roberto Marinho foram analisadas junto com outros 20 projetos. A entidade responde pela maior parte da captação de recursos, mais de 80% do que foi examinado. O Ministério do Turismo identificou problemas nos documentos entregues pela Fundação para justificar os incentivos fiscais. Por causa disso, a Fundação Roberto Marinho está impedida de captar recursos públicos pelos próximos 3 anos e poderá ainda ter outras propostas suspensas e as contas bloqueadas. Segundo a portaria, cabe à Fundação emitir comprovantes dos doadores e patrocinadores dos projetos, controlar receitas e despesas por 5 anos e ainda manter as contas à disposição das autoridades. Essas podem ter sido as falhas que levaram ao veto da Fundação Roberto Marinho. Pode ter ocorrido é que não houve a captação ou não houve o gasto conforme está previsto no projeto. Então, nesse caso, cabe ao poder privado, ao setor privado, demonstrar que captou da maneira prevista no projeto, aprovado pelo Ministério, e gastou da maneira adequada. Se por acaso as doações foram feitas irregularmente ou o gasto foi feito irregularmente, o que nós temos aí é um dano ao erário. Não é a primeira vez que as contas da Fundação Roberto Marinho são questionadas. A Procuradoria-Geral do município descobriu que 19 contratos firmados na gestão de Eduardo Paes com a Fundação foram fechados sem licitação. A Fundação recebeu 214 milhões de reais dos cofres públicos. Para ser inaugurado, o Museu da Imagem e do Som precisa de mais dinheiro. Segundo o governo do estado, 52 milhões de reais deverão ser investidos até o fim de 2022 para a conclusão da obra, inspirada nas curvas do calçadão de Copacabana. A sanção imposta à Fundação Roberto Marinho é administrativa. Cabe recurso, mas a entidade terá que explicar como usou dinheiro público em um projeto que começou há mais de uma década e ainda não foi concluído. A partir daí, deve haver uma investigação que não é feita pelo Ministério, e sim pelas autoridades policiais, pode ser a própria Polícia Federal ou o Ministério Público, que aí vai se apurar se houve um crime cometido por uma pessoa física. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, não retornou ao nosso contato. A Fundação Roberto Marinho não se pronunciou. O governo do estado disse que os editais de licitação para a conclusão do museu estão em fase de finalização e a expectativa é que as obras comecem ainda este ano.